Se você, designer de produto, já se perguntou como é que eu faço para cobrar pelo meu trabalho, o vídeo de hoje é para você. Oi, meu nome é Tainá Espínola, eu sou designer de produto. Hoje eu trabalho há 4 anos como designer de mobiliário dentro de uma indústria moveleira. E o assunto de hoje é como cobrar pelo seu serviço de design. Se esse assunto te interessa e se você tem curiosidade de saber como que funciona para cobrar pelo serviço de design de produto, já se inscreve no canal, dá o like aqui nesse vídeo e vamos lá. Saber cobrar bem não é só sobre o valor que se cobra, mas também como se cobra. Tudo isso vai impactar não só o seu faturamento como designer, mas também o seu posicionamento e até oportunidades futuras. De antemão, eu já falo que cada jeito de se cobrar depende muito do seu contexto, do seu cenário, da empresa, do momento que você está na sua carreira e como que você consegue desenvolver o seu trabalho. A ideia aqui não é te dar uma regra da vida de como deve ser feito, mas formas que você consiga adaptar o seu trabalho e que você entenda o que pode ser melhor para você. Existem inúmeros serviços que um designer pode prestar para um cliente. Hoje eu vou falar da precificação específica de projeto de produto. Aquele que você vai desenvolver um produto para alguma empresa executar ou fabricar. Então, são os principais modelos de cobrança que eu conheço e que se utiliza no mercado. O primeiro é cobrar por um valor fixo pelo seu projeto. Você está vendendo o seu projeto para a empresa, você ainda pode deter os direitos autorais desse produto, mas você entrega ele por um valor fixo que você predetermina. As vantagens desse tipo de cobrança é que ela é bem mais previsível. Você já determinou o valor, já foi acordado com o cliente e você sabe exatamente quando você vai receber e quanto. O pagamento geralmente é mais rápido porque tem o período de execução do seu projeto e também você tem menos riscos em relação ao seu tempo de trabalho e quanto você vai receber, é bem mais previsível. Apesar de ser uma forma muito interessante de se cobrar pelo seu trabalho, se você souber bem já quanto que é a sua hora de serviço, a desvantagem é que esse pagamento ele vai ser feito uma única vez. Então, sempre que você precisar de outro valor, você vai ter que prospectar um novo cliente ou prospectar um novo projeto para que você tenha uma nova entrada. Então você não vai ter um lucro aí pelo sucesso do seu projeto, do seu produto, e também não é um tipo de pagamento que tem recorrência. Eu acho que esse tipo de pagamento ele é ideal para quando a gente está começando e a gente precisa de uma entrada de caixa, um fluxo um pouco mais rápido. Projetos pontuais, marcas menores, faz muito sentido esse tipo de posicionamento e esse tipo de cobrança. O segundo são os royalties. Royalties nada mais é do que uma porcentagem da venda daquele produto que você projetou. Então, você sempre que um produto seu for vendido, você vai ganhar um valor em cima daquela venda. É muito legal ganhar em royalties quando você já tem um pouco mais de estrutura, porque não é um pagamento que vai cair de forma rápida um valor maior. São pequenos valores que vão entrar de forma recorrente ao longo dos meses, dos anos, mas que de início essa roda de pagamentos ela vai girar devagar. Então é algo para ser visto mais a médio e longo prazo. E também vai depender do quanto o seu produto, né, que você projetou, vai ser bem sucedido na ponta, né, na parte comercial, na parte de vendas. Uma das grandes vantagens do royalties é que isso pode escalar. Você pode fazer um produto e que ele vai continuar vendendo por bastante tempo. Então, quando você acumula produtos que estão sendo cobrados através dos royalties, você tem uma chance de receber pagamentos maiores e recorrentes ao longo do tempo. E desvantagem é realmente porque os pagamentos eles começam mais devagar e depende do sucesso comercial. E nem sempre o sucesso comercial está apoiado só na qualidade do projeto. Eu acho que é muito importante conhecer o cliente com que se está trabalhando e se ele tem estrutura para investir na divulgação do seu projeto, na parte de marketing, na parte de vendas, para que isso seja realmente proveitoso. Esse é um método de cobrança muito interessante,
mas acho que ele é ideal para marcas que já estão mais estruturadas, que já têm um pouco mais de confiança, você com esse cliente específico, e que você acredita bastante no potencial de venda dele em quantidade, porque é isso que vai fazer o fluxo rodar e entrar no seu caixa. E o terceiro modo é uma mistura dos dois, é ter um valor fixo e também um valor de royalties e porcentagem no mesmo produto. A vantagem é que ele te dá o melhor dos dois mundos. Você tem ali um custo inicial que vai cobrir as suas horas de trabalho, pelo menos parte delas, e você também vai ter um valor recorrente e contínuo ali ao longo dos meses, que vai entrar no seu caixa sempre que o produto for vendido. A desvantagem desse método é que pode ser um pouco mais difícil de negociar. E as porcentagens também vão ser mais baixas, justamente porque você já cobrou um valor inicial ali desse projeto. Acho que também é um método que requer bastante maturidade de ambas as partes, tanto do designer quanto da empresa, de entender como vai funcionar e também do momento em que vai estar esse projeto e como que vai se desenrolar. Eu acho que esse método, apesar de parecer sempre o melhor, ele vale bastante a pena quando o gasto que você vai ter, tanto de energia com esse projeto inicial, vai ser bem maior. Então, pode ser muito útil por ter esse valor inicial de entrada. Para escolher o modelo ideal de cobrança, acho que cada um tem a sua própria realidade e tem que estudar em que momento da carreira que você está e principalmente que cliente é esse que você está atendendo. Então, tudo isso pode variar, né? A confiança que você tem nesse cliente, o momento da carreira que você está e também do projeto em específico. Se ele tem um potencial de venda em escala, em quantidade, se ele vai demorar muito para ser feito, tudo isso deve ser avaliado. E principalmente, você tem que saber o quanto que vale a sua hora de trabalho, você tem que calcular esse tipo de dado para que você tenha margem e entenda o que vai ser melhor para você e o que você pode oferecer para a empresa que você está atendendo. Uma coisa que é mega importante, independente do método que você vai escolher para cobrar pelo seu serviço, é ter um contrato muito bom. Eu fiz o meu contrato com advogado e eu acho super interessante ter um suporte jurídico e que possa te orientar nessas questões contratuais e amarrar tudo isso muito bem, para que você tenha segurança no que você está fazendo e também esteja acobertado para alguma coisa que possa não vir a ser tão legal no meio do caminho. Acho que é mega importante assim evitar informalidades. Claro que com o tempo, se você desenvolve um cliente que tem um pouco mais de segurança, que tem um pouco mais de confiança, mas sempre coloque papel no meio, sempre tem um bom contrato, sempre o que for conversado ser colocado ali em documentos e que isso resguarda todo mundo. É um jeito também de mostrar o seu profissionalismo, que você é uma pessoa que sabe o que está fazendo, e isso resguarda ambas partes ali nesse negócio. Agora falando de valores reais, tanto para projetos com valor fixo quanto para royalties. Como eu trabalho no mercado de alto padrão, eu vou dar uma média, né, do que eu conheço, de que os designers cobram, mas é muito relativo a cada um. Lembra aqui que o que eu falo não é uma lei, mas é uma média para você ter uma noção de valores que estão sendo cobrados agora, assim, em 2025. Que também, com o passar do tempo, esses valores podem sempre mudar. Então, para produto físico e com valores fixos, o que eu conheço de mercado se cobra entre 2.000 e 10.000 reais por um projeto. Mas tudo isso depende muito do profissional. Você pode cobrar muito mais que isso ou não conseguir fechar nenhum contrato com esses valores. Tudo vai depender da negociação que você vai fazer, do tipo de projeto, da entrega que você tem do cliente. Então, sempre vale sondar na sua região, no tipo de produto que você vai fazer, o que tem sido cobrado, fazer uma pesquisa de mercado para você conseguir se posicionar melhor. E também fazer o cálculo da sua hora, como eu falei anteriormente. Você tem que saber quanto custa para você fazer esse serviço, porque pode ser muito diferente do quanto custa para um outro profissional. E os royalties, eles flutuam ainda mais, porque depende muito da empresa, do tipo do projeto. Vou dar um exemplo, né? Quanto mais barato for o produto que você vai fazer, né? Se o preço de venda dele é um produto de 50 reais e um que é de 1.000, a porcentagem do produto que é mais barato sempre vai ser menor do que a porcentagem de um produto mais caro. Porque o produto mais caro ele tem o valor agregado e muitas vezes é possível cobrar um pouco mais de porcentagem.
E o produto mais barato, ele precisa competir um pouco mais de preço e geralmente é um produto que vai ser vendido em grandes volumes. Então, o que você vai ganhar ali é realmente no volume de venda e não necessariamente nos royalties de uma única peça. Então, falando no mercado de alto padrão, geralmente se cobra entre 3% e 7%. Isso também vai depender de quem que é o profissional, do posicionamento dele e da empresa. E produtos que são vendidos em larga escala, né? São muitas vendas e produtos geralmente com valor agregado um pouco menor. Essas porcentagens vão ser menores ainda, né? Talvez até menos que 1% e no máximo ali uns 3, 5, se muito. Então tudo isso vai depender da negociação. Acho que 3 dicas mega importantes faça uma pesquisa de mercado no seu cenário atual, no tipo de produto que você quer fazer. Se você vai estar fazendo um acessório, se você vai estar fazendo um utensílio doméstico, se você está fazendo um mobiliário, faça perguntas. Pergunte aos profissionais que você conhece da sua região para saber aonde que está aí esse mercado e como que estão cobrando no local que você está, no contexto específico do seu produto. Outra dica é saiba que valor é uma questão de percepção. Profissionais que já estão muito posicionados no mercado, que o próprio nome do designer já atrai vendas para o produto, esse valor percebido ele já é maior. Então esse profissional muito provavelmente e com certeza consegue cobrar mais do que uma pessoa que está começando. Então se posicionar no mercado, mostrar o quanto o seu produto e o seu projeto eles agregam de valor para aquela empresa que está lhe contratando, vai ajudar a negociar valores melhores para você como profissional. E entender que isso leva tempo e que isso precisa ser estruturado para acontecer de forma mais contínua e fluida e você vai conseguir ter mais rentabilidade com o seu trabalho. Contando aqui um caso pessoal, eu já fechei projetos nas 3 formas de se trabalhar. Já teve empresas e clientes meus que de início eu fechei um projeto com valor fixo, porque eu estava conhecendo a empresa, eu não sabia o quanto que eles poderiam investir na divulgação do meu produto. E depois a gente fechou um contrato com royalties, com porcentagens, esses são valores que entram ali de forma mensal, de acordo com o que vendeu daquele produto. Então eu acho que também apresentar essas opções, né, para os seus clientes é muito bom porque eles conseguem muitas vezes avaliar no momento que eles estão o que fica melhor para eles e algo que possa ser bom para as duas partes. Eu acho que todas têm inúmeros motivos para serem benéficas e é como eu falei, tudo depende de como você avaliar que você está na sua carreira, avaliar muito bem o seu cliente e decidir qual que é o melhor desses universos. Então é isso, o vídeo hoje com um assunto bem prático para quem está na carreira, que está começando, não entende muito bem como pode fazer para cobrar pelo seu trabalho. E me conta se vocês já fecharam projetos com esse tipo de precificação, o que vocês preferem utilizar, o que vocês costumam utilizar. E conta pra mim aqui embaixo, que eu vou adorar saber se vocês estão gostando dos novos conteúdos. Comprei microfone, me digam também se o áudio melhorou. E vejo vocês na semana que vem. Tchau!